A todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Dessa vez não o nosso tradicional webinar de sexta-feira, mas tão importante quanto. Muito obrigada por estarem conosco, terem aceito o nosso convite. Eu vou abrir para o André, para ele dar as boas-vindas. Oi, pessoal, boa tarde. Mais um webinar aí, mais um webinar de Canva com a Karina Lima. E eu queria lembrar vocês que sexta-feira agora, dia 17, nós vamos ter um webinar de África e Oriente Médio, tá? Um roteiro com o Norwegian Jade, tá? Não percam, tá? Muito bem-vindos, obrigado pela participação. Muito bem, como alguns de vocês já sabem, alguns já participaram do anterior, né? A gente vem desenvolvendo aí esses webinars muito focado em destino, trazendo conteúdo, enfim, e um pouco da experiência que é navegar por esses diversos destinos aí que nós visitamos e estamos ansiosos a voltar a visitar. Mas a gente pensou também de que forma a gente poderia contribuir com vocês. E aí veio essa ideia de fazer essa maratona aí de criatividade, como a Karina muito bem colocou, e trazer na prática ferramentas que possam ajudar o dia a dia de vocês para manter um relacionamento com o cliente e também para fazer com que isso se torne talvez uma ferramenta de vendas, né? Então, eu vou chamar já a Karina, e a gente tem algumas informações práticas também para falar. Karina, muito bem-vinda, já passo a palavra para você. Gente, a duração estimada aqui desse treinamento é 90 minutos, acho que isso constava também do convite, então é importante que vocês saibam, né? Como eu disse, vai ser o treinamento, o tema é Canvas. Confesso para vocês que não sei nada, então vou aprender junto com todos vocês. Eu sempre brinco, né, para quem conhece bem a nossa equipe, né, para quem tem o Márcio na equipe, que a gente diz que é o nosso artista, né, quem desenvolve as nossas peças e tal, para quem tem o Márcio na nossa equipe, a gente não precisa acabar se envolvendo muito nisso, mas como nem todo mundo tem o Márcio, vale a pena aprender e fazer uma apresentação mais legal aí para o cliente de vocês. Perguntas, gente, no Perguntas e Respostas aí no Q&A vai estar disponível para vocês, mas a gente vai abrir para as respostas no final da apresentação, só para a gente também não se perder aí enfim, na apresentação. Bem, é isso que eu queria contar para vocês agora. Eu vou desaparecer, mas vou assistir essa aula com vocês e no final eu estou de volta. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco, um bom treinamento e Karina, muito bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente novamente. Obrigada, Estela. Vamos lá, vou assumir as picapes então, hein? Lá vou eu. Fazer que nem as crianças brincando de esconde-esconde agora na quarentena. Prontos ou não, lá vou eu. Vocês vão esquentando aí no meio do caminho. Muito boa tarde para todo mundo que está aqui. É sempre uma alegria estar com vocês e felizmente eu me sinto em casa quando a Norwegian me chama para fazer qualquer atividade, até porque nós convivemos em base regular. E hoje a gente tem a segunda etapa da conversa que a gente começou na sexta-feira, falando sobre ferramenta, né? A gente acredita de verdade no poder que as ferramentas têm de gerar ação. É exatamente esse o convite que eu faço para vocês hoje. Quando esse webinar terminar, no primeiro momento em que você tiver a oportunidade, a melhor maneira do seu cérebro absorver a mensagem que eu tenho agora nos próximos minutos é que você pratique. Ai, Karina, mas eu não levo jeito para isso. Esse webinar foi feito para você. Ai, Karina, eu já flerto ali com o Canva, de repente pode ser para mim? Vai. Com certeza você vai ter um outro insight aqui que enriqueça o seu horizonte e que faça com que você crie mais e melhor. Eu estou aí numa telinha, a famosa tela e uma síntese daquilo que eu faço, né? Eu sou professorinha de adultos, com muita alegria, eu trabalho em sala de aula faz quase 10 anos, mas antes eu fui do trade, então eu sempre atuei com clientes, com a experiência do cliente. Eu, inclusive, nos últimos dias, tenho tentado produzir de tempos em tempos alguns posts sobre macetes para usar principalmente no Instagram, que é uma das janelas mais importantes que vocês têm aí para fazer
a comunicação no cotidiano. Produzo muito mais no Sorrisalina do que no meu perfil corporativo, onde eu faço algumas atualizações de acordo com a linha editorial do negócio. No episódio de hoje, nesta aula ao vivo que eu tenho a alegria de integrar, a gente vai falar sobre Canva, que é uma ferramenta online que tem ganho cada vez mais espaço e que mora no meu coração e não paga nem aluguel. Eu bem que o Canva é melhor que muita gente que eu já conheci na minha vida, porque é uma ferramenta democrática, porque é uma ferramenta que permite rápido aprendizado, e você vai ver isso. Por mais que você não tenha nenhuma referência de design, você automaticamente vai sair daqui mais esperto, mais esperta com relação a isso, e principalmente com vontade de se aventurar, né? Eu sou partidária do pensamento de que saber é saber fazer. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Então eu vou contar por que eu sou tão apaixonada pelo Canva, mas antes, eu acho que é importante, eu sempre gosto de pautar aquilo que a gente ensina num porquê. A gente tem que saber sempre, ancorar sempre o propósito das coisas com as quais a gente tem contato. E por isso, eu vou trazer um pouquinho para que você se sinta mais à vontade de tatear ferramentas em seguida. Tudo bem? Então, antes, qual que é o único recado que eu tenho que dar aqui com relação a peças? Você, que de repente só posta no Instagram, por exemplo, que talvez seja a rede mais frequente, o Facebook muitas vezes, fotos de destino por achar que não sabe o que combina com o quê, que não sabe criar harmonia numa peça, né? Talvez tenha tentado fazer isso em outras ferramentas. Qual que é aqui a primeira lição, a lição basal que a gente tem? Voltar ao círculo cromático, que a gente aprendia nas aulas de artes quando a gente era criança. Por quê? Porque o círculo cromático vai trazer para nós, não designers, e eu digo isso para vocês porque, embora hoje eu tenha relativa facilidade no Canva e em outras ferramentas de edição de vídeo, de imagem, eu aprendi Canva sozinha e eu não tenho nenhuma formação em design. Então eu dei muito mais marrada, minha gente. Isso que vocês têm aqui é ouro, porque é resultado de 1000 tentativas de encontrar caminho de maneira meio autodidata e de conseguir produzir. Porque não tem a ver com o que a gente estuda, tem a ver com o que a gente consegue tirar disso, né? Então, com certeza, a minha jornada demorou mais tempo, mas é uma alegria dizer que isso não vai acontecer com vocês. Então, antes de criar qualquer peça, se eu olhar para o círculo cromático, algumas coisas aqui eu vou aprender. Vocês estão vendo alguns triângulos? 2 triângulos aqui unem as cores primárias, amarelo, azul e vermelho, e as cores secundárias, né? Mistura de 2 cores primárias, verde, laranja e violeta. E vocês podem perceber que há uma certa harmonia aqui com as cores como elas se apresentam. Para que a gente usa isso? Para você falar, ai gente, minha peça vai ficar um carnaval, eu não sei usar cor direito, eu vou usar uma única cor só, e aí o seu feed parece uma grande peça única, né? Um grande tapete. Ela permite o trânsito aí numa paleta de cores e que o feed não precisa combinar e ser uniforme. Afinal de contas, as peças vão aparecendo aos pouquinhos, né? Eu tô falando isso com o Instagram principalmente, mas, gente, o Canva permite criação de muitas peças e a gente já vai entrar no detalhe sobre isso. Vejam quais são os movimentos que a gente pode fazer com o círculo cromático. Eu posso unir 2 cores que sejam complementares, elas estão paradoxalmente separadas no raio do círculo cromático. Eu posso usar cores análogas, então muitas vezes eu pintei uma bordinha de um vermelho e de repente eu entendo que o laranja e o amarelo circulam bem, porque eu tenho um tema quente ali para falar. Eu tenho triangulação de peças e eu posso fazer isso com o movimento de um triângulo equilátero e ver quais são as combinações de cores que o círculo me traz. Com um triângulo que não seja exato, ou eu posso fazer enquadramento ou usar retângulos. E com isso, eu já vou encontrar possibilidades de cor. No início, isso não vai ser tão intuitivo para você, mas aos poucos, isso vai se tornando cada vez mais natural. Karina, como eu faço para ter naturalidade? Ué, a gente traz a lição de casa pronta aqui. Eu posso usar as cores complementares, que são opostas entre si no círculo cromático, que são contrastantes e que trazem uma certa vida para as suas peças, né? Eu posso usar cores análogas, que são próximas, que são vizinhas no círculo cromático. E aí, o tom sobre tom ou o degradê vai ser o resultado que você vai obter com esta tentativa aí de combinar cores. Eu posso usar
triângulos, posso usar só as cores primárias, posso usar só as cores secundárias, posso usar as cores terciárias juntas. Ou seja, a gente hoje consegue usar para moda e consegue usar que é ter uma dominância cada vez maior do círculo cromático e de como ele pode funcionar a nosso favor. Tudo bem? E por enquanto, eu só quero que você tenha essa ideia, dizendo, olha, eu vou olhar para o círculo e vou testar combinações. E junto com isso, tem alguns outros macetes que eu vou dividir com você com relação ao bom uso de cores. Mas antes, como eu sou adepta a dar chineladas para que você ande bem na vida e não cometa os mesmos erros que eu um dia cometi, eu estou aqui para dar alguns alertas. Sob a pena de você apanhar se você fizer o contrário do que eu estou dizendo aqui, tá bom? Porque me tomou tempo aprender e eu já quero que vocês caminhem nesse fast pass aí, que você rapidamente absorva isso. Primeiro, cuidado com a sua tipografia nas artes. Tipografia, as fontes. Por quê? Fontes de difícil leitura, a fonte que parece de casamento, a fonte da época medieval, mas que não dá para ler de jeito nenhum, o que você tem que ler fazendo esse movimento, ou fontes infantilizadas. Eu me lembro que quando eu comecei a mexer no computador, na minha inclusão digital, a gente tinha Comic Sans como uma fonte que tinha um quê meio infantil. E até hoje eu vejo gente criando peças com essa característica. Gente, um anjo chora lá no céu toda vez que a gente usa uma fonte infantilizada, salvo se o nosso público-alvo, a nossa temática, for infantil. Do contrário, a gente vai usar fontes que sejam elegantes, que tenham fácil visualização e que tenham fácil leitura. Comic Sans não, ninguém quer ver o anjo chorando, certo? Eu também não quero. Portanto, recado dado. Segundo alerta contra, o insucesso da sua arte. Cuidado com o contraste. Tenho fontes com as cores muito claras, eu não vou enxergar, mesmo que eu não seja míope. Então, parem para prestar atenção que, por exemplo, amarelo, todas essas cores que a gente chama de candy colors, elas automaticamente são mais claras. Portanto, a gente tem que usar com cuidado. Karina, tá proibido usar essas cores? Não, com a devida parcimônia. Você vai trabalhar melhor o contraste entre a fonte na frente e o fundo da sua peça, seja lá qual for. Um convite, um flyer, um slide, assim vai. Percebam que os meus textos nos slides que eu fiz aqui, que inclusive são produzidos no Canva, eles sempre precisam estar altamente visíveis para vocês. A única coisa que não está visível nesse material é aquilo que propositadamente eu coloquei aqui para você não fazer de jeito nenhum, tá bom? Seguindo, terceiro conselho. Você vai ver que o Canva tem um banco enorme de imagens para usar que funcionam como ícones. Eu dou o conselho de estética adequada de que você busque um padrão visual parecido quando você usar ícones. Então, eu nas minhas peças defino. Eu usei aqui uma sequência de corações para vocês olharem exemplos, Se vai ser algo com o contorno somente, que até dá para mudar de cor no Canva, se vai ser algo preenchido, se vai ser algo 3D, se vai ser algo mais aquarelado. Karina, eu não tenho como prever isso sempre. Não, mas numa peça só você tem como pensar em buscar elementos que tenham harmonia entre si, Se eu usar o coração que está aí, parece que pintado de tinta, eu vou ralar, mas eu vou encontrar outros elementos que sejam desse estilo, caso isso diminua a harmonia da minha peça, Eu sempre vou olhar para o padrão bacana daquilo que eu produzo. A gente sabe que a apreciação da beleza é uma das principais virtudes do nosso povo ocidental. Portanto, beleza é fundamental. Quarto, gente, essa eu tenho vontade de fazer com chinelo na mão. Não vou fazer isso porque seria uma falta de asepsia. Sempre que você achar uma imagem, por mais incrível que ela seja, se ela tiver marca d'água de banco de imagem, o que você faz com essa imagem? Joga no lixo, tá bom? Não use, pelo amor de Deus, pelo amor dos filhos que eu ainda não tive. Por quê? Todos esses elementos causam uma depreciação na percepção sobre a sua peça, certo? Então, não façamos. Ah, Karina, mas o banco de imagens coloca só uma tarjazinha, como se fosse uma cerca dessas que a gente tem na janela do prédio? Também não use, certo? Todo mundo vai saber que essa imagem é de um banco de imagem e que você não pagou o crédito para tê-la. A gente vai usar imagens livres de qualquer ziquezira, porque isso vai melhorar o nosso padrão visual com elas, certo?
Depois, essa é do coração. Tenha empatia. Pare para pensar que a imensa maioria da população está olhando conteúdo, principalmente de mídias sociais, em pequenas telas. Então, eu inclusive coloquei aqui no porta-retratinho textos bem pequenininhos para vocês verem o nível de conforto que vocês têm aqui, que já é teoricamente um ambiente maior, muito embora algumas pessoas que estão aqui na sala com a gente estejam provavelmente olhando esse webinar por um celular. Então, fica pequeno. Eu preciso escrever grande se eu primar pela experiência de quem me lê. Sexto conselho. Nunca esqueça de deixar um respiro de margem nas suas peças. E aqui eu coloquei 2 exemplos e vocês podem perceber que na margem superior, inferior, direita e esquerda a gente tem um espaço, né? Tudo bem que a gente não vai levar isso para imprimir numa gráfica, mas esteticamente a gente tem um bom resultado através disso, tá? Então a gente precisa olhar para a peça e deixar um espacinho, igual as pessoas que são old school, que nem eu, fazíamos, usando folha de almaço na carreira escolar, né? Tem margem, isso traz uma harmonia visualmente. E outra coisa importante, o 7º e último conselho, antes de a gente entrar na ferramenta efetivamente. Pare para pensar em como a sua audiência vai olhar a sua peça. Pense no caminho. Então, vejam, eu coloquei setinhas nessas 2 mesmas peças, dizendo, o cliente vai começar por aqui, depois ele vai olhar para o outro canto. Por quê? Isso nos traz mais sabedoria e estratégia para categorizar textos por importância, né, desde o título até os níveis de fonte menor, e também para criar esse caminho. Então, muitas vezes as pessoas me mostram peças e eu falo, o cliente vai olhar assim, assim, assado. Então, eu acho que você pode mudar essa parte aqui do seu post de lugar, ou esse flyer, né, com anúncio de alguma coisa, precisa ter uma alteração de texto. Por quê? É um exercício, acima de qualquer coisa, empático, com qual vai ser a experiência de quem te lê. E que é muito importante para orientar os seus passos. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os horizontes da ferramenta, bem breve. O Canva funciona hoje como um gerador gráfico, que é gratuito, com alguns recursos pagos, e que tem um grande diferencial, que é poder ter a mecânica do arrastar e soltar. É uma coisa que a gente já está acostumado a ver nas nossas aplicações, Windows e em outros ambientes operacionais, certo? A ferramenta é gratuita por 30 dias e pode ser gratuita para o resto da vida com elementos pagos e custa hoje R$ 34,90 por mês na versão Pro. Eu, inclusive, quando comecei a usar o Canva, eu já uso há um tempo bom, custava bem mais e a gente pagava em dólar, mas agora a gente tem uma base brasileira do Canva e aí a gente já tem os valores bem mais atraentes do que era. E depois, isso gera para nós a possibilidade de criar uma estratégia de conteúdo profissional ou pessoal para a nossa marca na internet, porque afinal de contas, o aspecto é de fato muito profissional. O que dá para produzir? Basicamente, a gente tem alguns macrotemas. Itens para rede Facebook, Flickr, tudo que você imaginar aí que você quiser fazer, Instagram incluso, banners, tudo, tá lá. Documentos, memorandos, cartas formais, currículos e tudo mais. Arquivos de cunho pessoal, convites para eventos sociais, inclusive, várias coisas que são para o nosso dia a dia. Conteúdos de educação, conteúdos de marketing, convites para eventos, até o convite de casamento tem. E todos esses macrotemas têm as suas subcategorias. E o que a gente tem aqui? A maravilha da natureza de encontrar peças prontas de tudo isso. Caso a gente queira partir de algo com uma inspiração ou usar um template em branco e construir de acordo com a nossa imaginação. Como recurso, o Canva tem várias imagens que podem ser gratuitas ou pagas se você usar o Canva Free e que tem um ambiente totalmente free caso você use o Canva Pro. Então, no meu caso, como eu uso muito o Canva, vale muito a pena pagar a mensalidade. E aí você vai parar para olhar para a tua vida e ver qual que vai ser o seu compromisso de produção de conteúdo. Que, olhando para a nossa necessidade, para o mercado de viagens, é razoavelmente grande, né? Mas, claro que se você, por algum tempo, decidir por usar a versão free, você vai conseguir trabalhar sem problemas, né? Só vai precisar pagar alguns elementos que você queira, de qualquer forma, ter nas suas peças. A gente tem filtros e uma série de efeitos que profissionalizam as nossas artes. A gente tem várias formas e ícones. E a gente vai ter fontes e formatos de texto semi-prontos para quem não tem essa visão de design. Diferenças principais para o Canva Pro.
Algumas fontes personalizadas têm um rol muito maior de fontes quando você tem a versão Pro. A gente consegue criar pastas para colocar as nossas fotos, os nossos elementos, aquilo que a gente arrasta para dentro da ferramenta. Tudo que você arrasta lá para dentro do seu login do Canva, que é orientado à internet, você vai usar o navegador. Eu, por exemplo, nem pastas uso, antes não usava, eu opero lá no Caos, que é como eu brinco, mas dá para fazer isso. A gente consegue redimensionar designs, então se eu faço um post de Instagram e quero transformá-lo num Stories, a versão do Canva Pro faz esse depar automático e você pode fazer os ajustes que você quiser. É um negócio muito prático para quem precisa construir para várias interfaces diferentes. A gente consegue gerar imagens de alta resolução, que a gente chama de ponto .png, com fundo transparente, o que é muito interessante, porque tem gente que usa ferramenta de live, quer colocar aquele fundo com a sua logo, e aí fundo transparente muitas vezes é útil, e para várias outras coisas, né? Quero aplicar a logo do meu negócio em algum lugar, preciso gerar uma imagem com fundo transparente, fiz uma linha nova de produtos na minha agência, consigo colocar lá fundo transparente e salvar. E a gente vai ter fotos, ilustrações e alguns outros modelos que são gratuitos. Quando você não tem o Canva Pro, alguns vão estar com a rachura e quando você for fazer o download da sua peça, ele vai passar no checkout e vai te fazer pagar, certo? E agora a gente vai começar a falar sobre recursos. E aí a gente vai fazer um tour rápido, às vezes com algumas demonstrações para vocês tangibilizarem o que é o ambiente e depois partirem aí para a sua jornada por conta própria, tá bom? Primeiro a gente vai ter a visão do menu inicial. Essa é a primeira tela que a gente vê ao abrir o Canva, né? E aí eu coloquei aqui alguns destaques. Deixa eu até fazer uma coisa, pegar uma anotação aqui para colocar um carimbinho onde eu tô para vocês me acharem. Ó, do lado de cá, onde eu tô colocando os coraçõezinhos, eu tenho o menu onde eu consigo encontrar o menu Templates, que tem tipos de peça, e você pode clicar, e aqui embaixo vão aparecer vários modelos prontos, você vai clicar no primeiro modelo e a partir daí fazer a tua peça. Aqui embaixo, ó, no Recomendados para você, eu tô botando o coraçãozinho aqui agora, eu tenho uma seção com todos os designs que você construir aqui, eles ficam salvos para sempre, e eu tenho há anos, nunca apagou designs antigos. A gente tem aqui onde guardar a logo do teu negócio e tudo mais, e a gente também tem, ó, menus de busca. Então, eu posso digitar aqui travel, ou viagens, ou cruzeiros, ou navios, e posso encontrar uma série de artes prontas já, que comuniquem com essa palavra-chave que eu coloquei. Tanto em português, quanto em inglês. Os prints para vocês, mas dá para fazer isso em inglês, e se você digitar a palavra-chave nos dois idiomas, ele vai, de qualquer maneira, processar a busca, certo? E aqui do lado de cá, onde eu estou botando o coraçãozinho do lado direito da tela, a gente tem os seus dados de conta. Então, se você criou um login no Canva hoje, está usando o Canva Free, e depois dos 30 dias grátis, quer colocar cartão de crédito e tudo mais, é nesse cantinho aqui superior da tela que você vai fazer isso, certo? Basicamente, é o que a gente tem nessa primeira telinha aqui. A gente vai começar pelo canto superior, tanto à direita quanto à esquerda, e a gente já vai conseguir se localizar. E aí, suponhamos que você escolheu um elemento para fazer. Ah, eu vou fazer um post para a mídia social. Ó, eu cliquei aqui no menu Templates e vocês estão vendo todas as opções de templates possíveis. Então, eu vou na busca ou vou aqui neste menu, que está no canto superior, aqui no meu caso, à minha esquerda, e a gente vai conseguir escolher por onde começar. Tranquilo? E a partir daqui, ó, posso escolher. Aqui eu tenho escrito lá, stories no Instagram, post no Instagram, post para o Facebook, capa para o Facebook, post para o Twitter, post para o Pinterest. Tem tudo mesmo, minha gente. É uma coisa, assim, maravilhosa. Confiem aqui na titia, porque a ferramenta pode te ajudar muito. E aí, suponhamos que eu cliquei em post, e eu peguei um post em branco. Eu coloquei aqui zoom no seguinte, a gente vai gerar uma paginazinha dessa aqui que vocês estão vendo, em branco, a gente vai lidar com os menus já, mas primeiro se situem com o que a gente tem acima da página. Ó, se vocês pararem para ver, eu tomei o cuidado de colocar o menu aqui maior para a gente não se perder, mas eu vou pôr o coraçãozinho aqui, ó. Acima da página a gente tem esses elementos. Eu peguei esses elementos e dei um zoom nesse menu aqui. E o que a gente tem, ó, em ordem? Essa folhinha
permite que você escreva anotações nessas peças. Se você estiver fazendo a apresentação de um roteiro no PowerPoint, você pode colocar informação lá. Depois a gente tem setinha para cima e para baixo, para você subir. A gente tem um botão que tem 2 sulfitezinhos, que é um menu de duplicar. Então, uma vez que eu tenha qualquer elemento aqui, ou eu fiz um slide, eu quero fazer algo parecido, eu consigo duplicar ele inteiro aqui no Canva com facilidade. Depois eu tenho um lixinho, que é para jogar fora essa página. Eu consigo criar muitas, tipo 100 páginas aqui numa mesma arte. Depois eu tenho aqui embaixo, ó, do número 7... e tem o botão mais, que esqueci, né? Que adiciona uma página em branco aí no seu arquivo. E eu tenho, do 7 em diante, menus que estão aqui no canto inferior. No meu caso, no meu lado direito. Que são o percentual de zoom que a tela tem, que você vai poder alterar. O número de páginas que esse arquivo tem, que aqui no meu caso tem só 2. E um botão que tem 2 setinhas em direções diferentes, que servem para a gente... maximizar e colocar a arte em tela cheia. Tranquilo? Então, deixa eu só sair dessa telinha. Espera aí que eu acabei de travar. Não travei, não. Clear. Joia. Deixa eu só fechar. Aqui. Pequeno bug breve. Com o coraçãozinho da tela passada. E agora a gente vai falar do menu horizontal, certo? O menu horizontal tá aqui, ó. A gente vai falar do menu aqui no alto. O que a gente tem aqui no alto, ó? Perto da setinha. Deixa eu tentar usar a anotação de novo. Tomara que eu não me traumatize com esse recurso. Aqui, ó. Aqui na parte de cima, aqui onde eu tô pondo esses coraçõezinhos, eu coloco o nome da minha arte. Por quê? Se eu não fizer isso e precisar buscar no futuro, eu não consigo buscar pelo nome, tá? E aqui no menu inicial horizontal, ó, vou botar um coraçãozinho onde eu tô agora. No menu arquivo, o que eu tenho para chamar a atenção aqui de vocês? Eu coloquei aqui, ó, nessa telinha do Fique de Olho. No menu arquivo, eu consigo criar um novo design, eu consigo salvar de tempos em tempos o que eu estou fazendo, embora o Canva salve sozinho, tá? Eu consigo fazer uma cópia do arquivo que eu tenho, caso eu queira iniciar um arquivo novo a partir desse, e aí eu vou lá em todos os meus designs e pego esse arquivo novo lá. Eu consigo criar pastas e consigo também fazer download, mas tem download de qualquer coisa. Então, aqui no menu horizontal, você aprendeu onde você bota o nome da arte e aprendeu para que serve principalmente o menu arquivo. Além do menu arquivo, eu vou ter um menu aqui, redimensionar, presente só na versão Pro do Canva. Então, eu consigo criar o arquivo em que eu estiver trabalhando com qualquer dimensão, inclusive uma dimensão personalizada. Então, se um dia você quiser fazer um cardzinho para botar num presente para um cliente e quiser fazê-lo e mandar para a gráfica, você consegue aqui colocar quantos pixels, centímetros ou milímetros essa peça vai ter, tá? Então, eu consigo ou redimensionar o arquivo atual, ou eu consigo redimensionar para um novo. Então, vamos supor, eu tenho aqui um post de Instagram, quero transformar um novo arquivo num Stories, eu venho aqui no menu redimensionar e depois vou apertar copiar e redimensionar. E aí pronto, rolou, tá? Terceiro, eu tenho um menu aqui no alto, ó, chamado compartilhar, no alto, pertinho aqui da logo da Norwegian. E aí eu posso compartilhar uma arte que eu esteja fazendo com alguém, que possa produzir isso comigo, que faça isso comigo em parceria, ou que vá me ajudar a revisar ou consertar alguma coisa. Ou eu posso vir aqui, ó, e enviar um link para edição. E eu posso copiar a minha arte e mandar para alguma pessoa que precise vê-la, que precise aprová-la, ou que vá colaborar com ela. E depois eu vou mostrar para vocês que tem onde achar todos os arquivos que um dia você tenha recebido por compartilhamento, caso você trabalhe com alguém. Tá bom? E aqui, ó, quando eu falei de download em outro lugar, a gente pode aqui fazer download. Depois, no finalzinho da aula, eu vou mostrar. A gente tem o menu aqui para baixar ou para
publicar imediatamente aquilo que você produziu em quaisquer redes sociais. Eu sou a favor de baixar antes, porque eu consigo sempre revisar e tudo mais, mas é uma possibilidade aí para todos vocês, certo? Eu consigo gerar integração via link, consigo gerar arquivo de imagem, PNG que é em alta ou JPG que é em baixa, consigo gerar PDF para impressão ou PDF em baixa resolução. Eu quero ou não quero exportar para fora do Canva, né? Já que a gente vai estar no ambiente digital. Tranquilo até aqui? A gente vai agora olhar o menu vertical, que é esse menu aqui, ó. O que a gente tem? Tá aqui pequenininho, mas basta que você tenha um referencial. O primeiro menu é o menu Templates, que tem, como vocês podem ver, templates prontos para você começar a produzir. Eu já vou mostrar isso para vocês. A gente simplesmente clica em cima do template que a gente quer e arrasta aqui para essa área de trabalho, onde eu pus esse post-it azul. Eu consigo ter multicategorias aqui, tem mais fotografia, tem citações, tem com cara de convite, tem com cara de absolutamente tudo. Tudo é formatável, todos os templates que estão aqui podem ter os textos, as cores, os elementos modificados, retirados, alterados do jeito que a gente quiser. E tem alguns arquivos aqui que quando a gente clica em cima deles, a gente vai perceber que tem mais páginas. Ao clicar, vai abrir, né? A gente olha e em seguida a gente consegue trabalhar com uma ou mais páginas que estejam aqui como template padrão, tá? Segundo menu aqui na sua vertical é o menu de Uploads, que é onde você coloca todas as fotos que sejam suas, todos os arquivos que sejam seus. Karina, como é que esses arquivos vão parar aqui? Eu simplesmente arrasto eles do ambiente do meu computador para dentro do Canva. Não precisa fazer nada. Arrasta aqui para dentro, vai aparecer um sinalzinho de mais e pronto. Dentro do menu Uploads, essa foto vai estar. E todas elas ficam gravadas aí. Eu posso colocar em pastinhas, né, que o Canva Pro permite, mas como eu disse para vocês, eu opero no caos e tá tudo aí. Se eu preciso procurar, eu acabo levando um tempinho a mais, mas eu sempre consigo me encontrar. E aqui tem uma seção em Uploads para você subir imagens e para você subir vídeos também, tá bom? Depois, eu tenho o menu de fotos, é diferente. Em Uploads estão as fotos que são suas, que você subiu para cá. Em fotos está a biblioteca de fotos do Canva. As palavras-chave aqui em cima podem ser digitadas. Palavra-chave, o que vai aparecer aí embaixo é o resultado dessa busca. Para sair dele, vai ter um botão xizinho lá do lado da palavra-chave e você vai lá e tira o X e aí ele vai voltar para o nível anterior, que é a busca vazia. Eu posso simplesmente digitar azul ou blue e vão aparecer fotos com mais tom de azul, o que é uma mão na roda quando você precisa de uma foto mais pôr do sol ou uma foto mais mar e assim vai. E eu tenho algumas palavras que eu costumo usar bastante quando eu quero colocar um pano de fundo que é mais genérico. Então eu digito paper e aparecem vários pedaços de papel, como o post-it que você está vendo aí. Eu digito office e aparecem mesinhas de trabalho bonitinhas, que eu uso muitas vezes aqui nas apresentações. Eu digito frame e aparecem bancadas com porta-retratos, onde às vezes eu posso pôr uma citação. Eu digito background e vão aparecer vários panos de fundo aqui que eu também posso usar. E assim, eu tenho uma enorme possibilidade, uma enorme gama aqui de chance de implementar usando a biblioteca de fotos do Canva. Depois eu tenho o menu Elements, que é ouro. O que a gente faz aqui? A gente tem frame para foto. Vejam aqui que onde eu coloquei arraste fotos para cá, a gente tem frames prontos e sempre que tem essa paisagenzinha desse campo com um céuzinho, é sinal de que nessa forma a gente consegue arrastar uma foto ali para dentro. Esses são quadros de foto, são frames. Então, tem em formato de celular, tem em formato de computador, tem vários formatos diferentes que você pode encaixar fotos. Então, eu arrasto o frame para dentro da minha arte e depois eu arrasto a foto para dentro do frame. A gente tem isso, a gente tem todas as formas, como no pacote Office. A gente tem vetores, que são imagens que não tem fundo. A gente tem ícones, a gente tem como fazer gráficos aqui, vocês estão até vendo isso na tela. Tem logo, então quando você quer colocar o teu contato do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, é só digitar lá o WhatsApp e vai. E vejam que aqui na ferramenta de busca eu digitei Arrow como um exemplo e vão aparecer essas várias setas, por exemplo, que eu estou usando aqui com vocês. Em Elements eu consigo fazer a busca por cor também. Então, fazendo a busca por cor, eu acho tudo só verde, só azul, só roxo e assim por diante.
O próximo menu é um menu de texto. E aqui você pode buscar ou caixinhas simples de texto, como você vê aqui, adicionar um título, um subtítulo, o que quer que seja. E embaixo você vê modelos prontos de texto. Eu consigo arrastar esse modelo pronto, se eu gostar dele, mudar as palavras, desagrupar esses elementos, consigo fazer o que eu quiser. Vocês vão ver já já onde é o menu que a gente faz isso. A gente tem o menu de música, então a partir do momento em que você põe uma música numa peça sua, quando você for lá baixar esse arquivo, você vai baixar como vídeo, né, como MP4. E aí você vai poder usar no Instagram, ou onde quer que você utilize. A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho das músicas, né? A gente tem trechos aqui, e eu posso fazer uma arte inteira e botar uma música nela, sem problema nenhum. E eu sempre vou salvar como filme para a música poder ir. Depois eu tenho o menu de vídeos, que também é ouro, a gente vai demonstrar já já com ele, que é, eu consigo usar um trechinho aqui de 10, 15 segundos, mas se eu usar numa rede social como o Instagram, ele vai ficar repetindo em looping infinito. E às vezes eu posso usar um vídeo como fundo da minha postagem, contanto que eu cuide para que o texto não se confunda com o que eu fiz ali na arte. Quer ver? Quem sabe faz ao vivo? Eu vou colocar agora um vídeo numa peça e vou colocar uma camadinha de cor, que vocês vão ver como é que eu faço, e depois vou colocar uma palavra qualquer em cima. Vejam, fiz o exercício como se eu fosse um de vocês, tá? Eu tô lá no menu e cliquei em vídeo e busquei uma palavra-chave. Nesse caso, deixa eu ver o que eu digitei. Digitei praia. E aí dei uma olhadinha nos vídeos que apareceram. Depois digitei mar. Dei uma olhadinha nos vídeos que apareceram. Arrastei uma opção. E vejam, ó, já está em movimento, né? Já está funcionando. E aí eu peguei uma forma de quadrado. Esse vai dizer, Karina, você vai estragar o negócio inteiro, é isso? E espalhei esse quadrado na peça inteira, ó lá. E aí lá... Ô, menina. E aí eu já neutralizei um pouquinho mais esse quadrado. Fui lá no menu, texto, e escrevi amar. Um negócio mais inspiracional, assim. Eu queria uma fonte meio romântica, né? Eu posso ir lá digitar caligrafia, ou posso digitar manuscrito, ou posso digitar handwritten em inglês, ou posso digitar escrito à mão, e o Canva entende tudo. E aí eu fui lá e escolhi uma fonte. Deixa eu ver o que eu escolhi. Tá, escolhi uma, não gostei dessa, escolhi outra. Boa, escolhi essa aí. E aí eu vou lá, aumento isso de tamanho, e o preto não tá bacana aí para criar um bom contraste, né? Então o que eu vou fazer? Vou lá no menu, mudo essa cor de fonte, e tá pronto aí um vídeo que eu posso gravar em MP4. Vejam, eu vou colocar numa visão de tela cheia para vocês. Bonito, simples, muito fácil de fazer, certo? Esse é um dos macetes possíveis e rápidos que a gente tem aqui nos menus usando o Canva. Depois a gente tem o menu de backgrounds, ou de fundo. Eu consigo achar backgrounds tanto aqui, e tem de cores únicas, de cores degradê e de fotografia, como lá no menu de fotos. Se eu digitar background ou fundo, eu também vou encontrar algumas opções. Eu vou sapeando onde mais me agradar, certo? Esse é o 8º menu. Depois a gente tem o menu de pastas. E o que tem de mais importante aqui? A primeira opção é uma opção onde estão todos os seus designs. Então, todas as minhas artes estão aqui. Às vezes, eu no Canva quero fazer alguma coisa a partir de algo que eu já fiz. No menu arquivo e dou duplicar num novo arquivo. Eu também posso colocar um arquivo em branco aqui nessa tela, abrir os meus designs e simplesmente arrastar o meu design pronto para cá. Dá o mesmíssimo efeito, tá bom? E eu, inclusive, aqui tenho uma pasta com tudo que eu posso ter recebido de arquivo compartilhado. Tem uma pasta de todos os elementos que eu posso ter comprado se eu não tiver o Canva Pro. E tem uma pasta onde eu posso gravar logos. Então, se você vai gravar logo do teu negócio ou de qualquer pessoa que você conheça, já que agora você pode fazer peças no Canva, inclusive para outras pessoas, a sua família e tudo mais, você pode guardar aí, criar pastinhas e colocar esses elementos. Do contrário, se você simplesmente arrastar a logo para cá, sem organização, vai cair na pasta de uploads e você pode ir lá pegar e arrastar e soltar a qualquer momento, tá bom? E por último,
tem o 10º menu, que é o menu mais, que tem integrações do Canva com outros aplicativos, redes sociais, por exemplo, com aplicativo de QR Code, com Google Drive, com Dropbox, ou seja, ele conversa com tudo em matéria de conteúdo. Karina, ainda não está tão claro para mim como é que isso funciona. Calma que já eu vou mostrar mais alguns exemplos do que a gente faz. E a clareza real vai vir quando, uma vez que você sabe por onde ir, que você passe a praticar, tá bom? E aí agora a gente vai falar de menus horizontais. Desse menu branquinho que está embaixo do menu azul, que a gente já conheceu, onde tem arquivo, redimensionar, nome do arquivo, compartilhamento e downloads. Então, a gente tem 2 barras de ferramenta que eu coloquei o zoom aqui para você enxergar. Uma delas vai ficar disponível, ela que seja gráfico, vai aparecer esse menu com efeitos, que eu vou mostrar e é maravilhoso, são efeitos de design mesmo, que mudam a cor da foto, que fazem aquele efeito duotone, tipo todo roxo, todo rosa, todo azul. Ou seja, que dão uma cara profissional, que dão um talento nos seus elementos. E tem outros efeitos aí, efeito de TV antiga, efeito que desfoca, tudo aquilo que vocês veem naquelas apresentações bacanas, chiques, né, que nem no evento da XP hoje. Então, muita coisa dá para fazer aqui no Canva, com tranquilidade e com rapidez. Depois eu tenho o menu filtro, igualzinho do Instagram, com filtros pré-definidos, e você vê quanto de intensidade você quer de cada filtro. Tem o menu ajustar, que é um menu de ajuste de foto, onde você aumenta e diminui brilho, intensidade, cor, saturação, blur, né, o quanto está nítido ou o quanto você deixa desfocado, e assim vai. O menu cortar, onde você, igualzinho no Office, corta partes de uma foto ou de um elemento qualquer, e o menu girar, que inverte horizontal e verticalmente, certo? Quando você colocar aqui na sua arte um elemento de texto, eu vou ter essas opções de fonte, tamanho, cor, itálico, negrito e sublinhado, alinhamento de texto, distanciamento de fonte, marcadores de numeração, distanciamento de linha. E nesse mesmo menu, lá no cantinho, aqui no meu caso, perto da logo da Norwegian, no canto superior direito, eu tenho posição, que é colocar para frente ou para trás os elementos que estão aí na sua arte. Tudo que vier por último vai ficar na camada de cima, mas você pode trocar tudo de tamanho. Tem o menu de transparência, que a gente usou agora para colocar uma camadinha em cima do mar. Tem o menu de colocar hiperlink nas artes. Tem o menu de travar a arte para ninguém poder alterar. Tem o menu de duplicar qualquer elemento. Então, se eu estou mexendo nessa foto aqui, eu clico nela. Quando eu apertar duplicar, eu vou ter uma cópia. Karina, tem outro jeito? Tem. Copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X. Todos os comandos que funcionam em qualquer aplicativo seu aí de editoração de imagem e tudo mais, vão funcionar aqui. Tudo que funciona no ambiente do seu sistema operacional. E tem um lixinho para tirar. Eu também posso apertar Del e apagar qualquer coisa aqui a qualquer momento, tá? Agora vamos ver um exemplo de como usar alguns. Ó, eu terminei a minha arte lá do Amar e agora deixa eu ver o que eu vou aprontar. Ó. Primeiro eu fui lá num cantinho e renomeei a arte. Então escrevi lá, template da Norwegian. Senão ele vai pegar qualquer elemento de texto que tem aqui na arte e vai deixar. Só apertei Enter, pronto. Eu criei aqui uma pasta nova, o que eu vou fazer? Ah, vou mexer com elementos. Não, com textos. Fui lá e digitei um texto qualquer. Ah, vou colocar uma citação. Navegar vou lá e formato a fonte, posso escolher entre 1 zilhão de fontes, não gostei dessa, acho que ela está muito fininha, vou lá trocar por uma fonte que não seja caligrafia. Vejam que tem uma temática corporativo e tem clássicas, tradicionais, ou você pode simplesmente apertar ali em fonte e olhar a sua fonte preferida. Aí encontrei uma fonte. E aí eu aumentei de tamanho, vejam, coloquei uma cor, só que eu tô numa arte em branco, né? Então, sei lá o que eu vou fazer em matéria de cor nessa arte. Mas olha só como dá para fazer coisas bem práticas aqui. Eu mudei o tamanho do texto e agora eu vou escrever o resto da frase, talvez. Vou escrever navegar é preciso. Ó, antes disso, eu vou mudar o espaçamento das letras e posso colocá-las mais próximas ou mais distantes. Então, eu coloquei mais pertinho. Vou lá e escrevo a minha próxima palavra. Preciso. Beleza. Essa eu acho que ia bem no manuscrito.
Eu gosto de usar textos assim, tipo, metade de uma maneira mais clara. E olha lá, tem umas fontes de casamento que não dá para entender nada, que obviamente a gente não vai usar, mas tem algumas fontes que num tamanho razoável podem servir. E aí eu cliquei em uma, ó, essa é boa, não é tão fininha, essa é melhor ainda, mais charmosa. Ó, aumentei de tamanho e ó, eu ainda tô aqui sem rumo, sem saber o que eu vou fazer com relação a essa arte. E aí, ó, eu digitei frame lá no menu de fotos e simplesmente arrastei para cá. Quando eu arrasto e solto, a foto fica como background. Se eu quiser que a foto entre aqui na arte, eu só clico nela. Aí ela voa para lá num tamanho que eu posso alterar ou diminuir. E ó, eu vou colocar essa frase dentro. Mas tô achando que esse azul não combina muito. Aí olha só esse Canva maravilhoso, o que ele faz. Já que eu coloquei uma foto aqui, ele coloca um menu de cores presentes na foto. E aí eu consegui pegar exatamente o verde da plantinha e o cinza que está nas bordas dos livros e do porta-retrato. E dessa forma eu crio uma uniformidade para essa peça, certo? Menos é mais, pode ter espaço livre, não precisa preencher tudo com informação. Veja, eu testei marcadores e numeração, que a gente não vai usar. E dessa forma, a gente montou aí uma arte em poucos minutos, tá? Outro exemplo. Vou criar lá um espaço para o menu novinho. E acho que agora eu vou brincar com elementos. Ó, tirei o xizinho lá do lado de quadros e resolvi pegar um frame. Vejam que aqui em cima, ó, no menu, eu consigo trocar as bordas. Esse monte de cor aí são os detalhes desse iPad. Os pontinhos, os contornos. Você vai trocando aí, percebendo o que vai mudar. E aí eu digitei tech e eu peguei uma foto tecnológica e arrastei lá para dentro. Veja. Vou pegar um outro elemento aqui qualquer. Deixa eu ver o quê. Vou editar seta. E aí eu peguei, tem setas mais artísticas. Ó, a seta veio em branco. O que eu faço? Vou lá no menu horizontal, muda a cor da seta. Ou eu poderia usar as cores que estão ali naquela foto. E ó, usei o menu cortar. Obviamente não vou deixar assim. Eu posso dar desfazer, tem uma setinha aí. Posso girar horizontal, verticalmente. Consigo colocar para frente ou para trás. Vejam os elementos. Está para frente, porque foi a última coisa que eu coloquei nessa peça. Consigo colocar para trás. Muito que bem. Consigo colocar, ó, transparência, mais ou menos, de 0 a 100. E essas são algumas maneiras de você ver na prática aquilo que a gente só mostrou para você nos menus. E aí, ó, digitei oceano no campo de busca e só dei um clique e a foto foi para aí desse jeito. Mas eu queria usar como fundo. O que eu posso fazer? Ué, eu posso simplesmente crescê-la de tamanho. Ou eu posso, novamente, arrastar e soltar. Ela vai ficar com esse aspecto de background aqui que vocês estão vendo. E, ó, menu efeitos. Ele coloca vários efeitos de cor e vários efeitos moderninhos nas fotos. E aí eu posso usar do jeito que eu quiser. E posso mudar o aspecto de uma foto qualquer. Olha só, eu peguei esse mar e aí eu não quero que o mar fique com a cor padrão. Então eu posso ir lá em efeitos e escolher, dessa vez não o do outono. Aí, ó, primeiro eu mexi em filtros. Posso mudar a característica, não ficou muito natural a meu ver. Posso mudar a intensidade da foto, ó, com mais ou menos textura. Mas eu voltei e deixei normal, fui lá em efeitos. Lá em Color Mix, tem vários. Tem alguns que pixelizam as fotos, tem alguns que mudam completamente a cara das fotos. Dá um aspecto moderninho nas coisas, né? Muitas vezes eu uso o efeito do outono nas peças que eu faço, tá bem? Mais um, dessa vez pegando um template pronto, que a gente vai só arrastar e soltar. Olha lá, eu peguei qualquer template aqui dentro de posts, ó, um bem padrãozinho, que tem um tema qualquer, mas tudo isso pode ser mudado. Aí eu achei essa fita crepe meio sem combinar com nada, né? Eu dupliquei, ó, a fita crepe, não achei que deu jeito nessa peça. Vou lá escrever qualquer outro tema. Se eu quiser deixar nessa fonte, eu deixo, né? Eu posso mudar de fonte. Olha lá, dicas para um dia leve. Beleza. Fiz a quebra de linha diferente. Eu poderia aumentar ou diminuir essa distância de linha aqui no menu horizontal. Poderia mudar a fonte.
Tentei mudar a fonte desse outro texto, mas no fim das contas não aproveitei. Dei del, ou então o lixinho ali para excluir. E aí, ó, fui lá nos efeitos e vou tentar mudar a cara dessa peça que tá muito brancona, né? E aí eu justamente forço a tentativa e o erro, ó. Eu ainda acho que tá muito esquisito, porque esse elemento de fora não tá combinando em nada com esse fundo meio rosé, meio rosa antigo que eu coloquei. Aí eu fui lá, ó, fui tentar mudar a cor. Eu acho que tá muito rosa, né? Quando a gente pensa na psicologia das cores, usar rosa demais pode dar uma tendência infantil pro design. Eu digitei tape, que ó, tem esses durex, essas coisas mais charmosinhas que você às vezes pode colocar como moldura. Dá para digitar Polaroid, de Polaroid. Tudo que você fizer aqui não der certo, você pode apagar ou pode desfazer, tá? E eu não gostei desse post-it, então eu digitei paper e fui atrás de um pedacinho de papel mais tradicional que combinasse com essa arte, veja. E aí peguei, tem um girinho ali, ó, uma ferramenta para girar. Ele tá na frente de tudo, ó, mexi o texto sem querer, mas a gente volta. E coloquei ele na posição para trás, lá no fundo da imagem. Vou posicionar e vou apagar esse papel rosinha aí que não me interessa. O texto não tá aparecendo, eu vou lá e mudo a cor do texto. Vou colocar uma cor mais tradicionalzinha. E beleza. Tá aí um exemplo do que a gente faz. Eu pego o template pronto e posso mudar o template do jeito que eu quiser, tá? Como é que eu faço para lançar essa arte para o mundo? É só fazer o download, ó. Eu peguei o exemplo da minha arte que eu fiz aqui na aula de vocês. Vocês estão vendo aí, ó, os slides? Ainda tinham só 56 slides. Eu terminei as minhas artes todas, estão aí, ó, todos os slides em sequência. Nesse caso, eu fui lá e escolhi o produto slide, né, o documento slide. E tem opção, ó, PNG, JPG, PDF. Eu poderia salvar a apresentação no PDF? Poderia. Mas aqui a gente usa o PowerPoint para poder encaixar esses vídeos. Então, eu fui lá e posso selecionar uma das páginas do documento, ou todas. Posso escolher aí o que eu quiser. Eu tenho a opção de gravar o arquivo em alta resolução ou em baixa resolução. Dar essa mensagem de preparando o seu design. E aí ele vai salvar esse arquivo no seu computador. Onde? Na sua pasta de download padrão. Quando você baixa qualquer coisa, vai para onde? É para esse lugar que esse design vai. E aí pronto. Uma vez esperando salvar, esse aqui demora, porque a gente tem quase 60 slides aqui nesse arquivo. Se não der certo, vai aparecer uma opção de clique aqui para comentar. Caso eu baixei o arquivo no meu computador, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar esses arquivos em PNG dentro dos slides em branco do PowerPoint. Porque eu prefiro colar no PowerPoint para poder colocar transição de slide, para poder encaixar vídeo e tudo mais. Se você vai fazer uma apresentação de destino para cliente, eu aconselho que você salve em PNG e arraste as imagens para dentro de PowerPoint. Karina, mas dá trabalho? Dá, mas por outro lado, se você um dia precisar abrir essa apresentação em qualquer lugar, ela nunca vai se desconfigurar. Ó, e abriu na minha pasta caótica aqui, ó, todos os arquivos, certo? E aí eu só arrasto para dentro de um PowerPoint em branco. Primeiro eu vejo quantos slides em branco eu tenho que gerar, nesse caso são 56, e aí é só arrastar para lá. Tudo bem? Agora eu vou dar algumas referências extras, uma vez que você já está craque e fez um giro nos principais menus do Canva, tá? Uma delas, como é que eu busco foto no Google se eu não gostei de nenhuma do banco de imagens ou se todas as alternativas que eu tenho lá são de imagens pagas? Simples, meu amigo, minha amiga. Você vai lá no Google, digita uma palavra-chave e lá onde eu circulei, ó, você vai clicar em imagens. E quando você clica em imagens, você tem ao lado, na mesma linha, um menuzinho de ferramentas. E vejam que eu coloquei aqui na setinha, ó, esses menus ampliados. Você consegue filtrar de que tamanho é essa imagem. Então, para não ficar estourada a foto, eu sempre procuro fotos médias ou grandes. A gente consegue procurar GIFs. Então, quando eu boto GIF animado na minha apresentação, eu vim aqui, digitei uma palavra-chave e GIF. E eu consigo, inclusive, procurar figuras que tenham fundo transparente, que tenham uma cor em específico, assim como a gente faz lá no Canva. E você também consegue, digitando a sigla PNG, buscar só imagens que sejam transparentes no Google. E aí você vai salvar no seu computador, ou dar copiar aqui, e colar lá no Canva, ou arrastar lá para o Canva,
isso vai para sua pasta de uploads, já sem o fundo bonitinho. E aí você vai conseguir arrastar. Se bem que nem sempre funciona, mas no e às vezes dá para tentar e em algumas ocasiões dá certo. Mas vocês têm esses dois caminhos, né? Ou tirar o fundo da foto lá no menu Efeitos, logo no primeiro menu, em cima das opções de cor, ou escolhendo fotos aqui, que não tem o fundo. Banco de imagens. Meu banco de imagens preferido é o unsplash.com, que é um banco colaborativo, né? Vários fotógrafos amadores usam essas fotos. O único cuidado que eu peço para vocês é, sempre que você usar uma foto do Unsplash, dê o crédito e escreva lá, crédito fulano de tal. Quando você for baixar a imagem, todas as fotos aqui são em alta resolução, você vai ter acesso a quem é o fotógrafo, quem é o artista dono dessa foto. Por favor, dê o crédito, sempre. É uma coisa importante na internet. Às vezes eu também uso fotos daqui quando eu escrevo artigos no LinkedIn. E aí eu coloco foto de fulano de tal. Crédito do fulano. E o que é o bom, minha gente, de foto do Unsplash? Que quando a gente usa foto de banco de imagem, vocês já viram várias imagens repetidas por aí, nas peças de um monte de gente, não já? Então, aqui, as imagens foram menos vistas e são menos viciadas, né? Então, a gente tem chance de dar novos ares. Outra ferramenta importante para ter, Pinterest. Não só para gerar imagens, porque tem um banco infinito de imagens aqui, como também com inspiração de artes bacanas para você usar, de exemplos que você pode usar numa arte um dia, de templates daqueles de viagem que a gente vê todo mundo usando no Stories, e assim vai. Lightroom tem uma versão para celular, a meu ver, melhor editor de fotos que existe. Eu só edito as minhas fotos lá. Você consegue de maneira muito fácil mudar todos os elementos. Tem ainda mais função, meio Facetune, sabe? Que você tira elementos das fotos e tudo. Mas a versão free faz boa parte dos milagres necessários para você ter fotos mais vivas, com mais contraste, né? Com mais cor. Depois, se você quer aqueles stories animadinhos, os melhores, a meu ver, estão no Mojo. É um aplicativo de celular e aí você consegue criar lá mesmo esses stories que tem bordinha e tudo mais. Dá para fazer essa mesma coisa no Canva? Dá, mas em se tratando de stories, eu acho que o Mojo é mais prático, porque tem vários templates prontos e animados. O Canva tem template animado para post e para stories, tá? É só você digitar lá animado ou animated que vai aparecer. E aí a única diferença é que você tem que salvar como um filme no final. Taiporama, um aplicativo de celular. Dê uma olhadinha nesses templates. Se você quer fazer algo bem padrãozinho, só com um texto, ele faz ali na hora e salva a imagem para você. Tem algumas coisas que são free, algumas coisas que são pagas. Para que serve? Um design a toque de caixa, rapidão, você consegue fazer aqui sem nenhum problema. Não é sofisticado como o Canva. O Canva funciona na plataforma mobile, mas eu, sinceramente, acho mais difícil. Eu acho que é o tipo da aplicação que é para você fazer desktop. Lidar com imagem e tudo mais é melhor aqui. Até porque quando você termina, você consegue ver na tela cheia se está estourado ou não e tudo mais. Vídeos. Se você não fizer o vídeo no Canva e quiser um vídeo com montagem, etc e tal, o mais fácil e mais eficiente, a meu ver, é o InShot. E o melhor, ele é grátis. Ele até tem uma possibilidade de alguns efeitos pagos, mas dá para viver sem. Eu uso a versão grátis, bonita, numa boa. Você faz tudo aqui. Emenda vídeos, grava narração, coloca efeito sonoro, consegue gravar no YouTube, tudo que você imaginar, você consegue fazer aqui. O InShot me atende em quase tudo. E olha que eu uso o editor do MacBook e tudo mais, mas para a maioria das minhas necessidades, InShot me resolve. Ícones. Se em todos os milhares de ícones, você pode digitar a palavra ícones lá, ou pode digitar uma palavra-chave ícones no Canva, mas suponhamos que você não gostou de nenhum, eu uso esse iconfinder.com com uma diferença. Vejam, ele fala lá, ó, que estilo de ícone que você quer, e você pode colocar só com contorno, um quase real, um flat, um mais simples e tudo mais, e eu seleciono, como vocês veem aí no círculo, a opção de ícones grátis, porque tem um monte de ícone pago. Se não tiver jeito, você se apaixonar por um ícone pago, a média de 1, 2, 3, 5 dólares. Mas, na dúvida, eu tento me virar nos 30 com os elementos que Deus, a natureza e a tecnologia me deram, tá bom? Por enquanto é isso.
Agora, queria saber se Estela está aí na área, porque a gente consegue tirar dúvidas de vocês. Eu não sei se vocês têm perguntas aqui. Vejo 10 perguntas. A gente já consegue saber. Estou na área, sim. E eu vi que tem várias perguntinhas, sim. Joia. Aliás, aprendemos várias coisas. Você deu outras dicas além do Canva de outras tantas aí. Muito legal. Vai tudo no pacote, gente. Escuta, aliás, deixa eu já contar para baixar a ansiedade de quem está assistindo. A gente vai deixar essa apresentação disponível por mais 10 dias lá no nosso webinar.ncl.com.br. Porque aí dá para rever. Eu sei que de primeira, quem já estava familiarizado, ok. Quem não estava familiarizado, talvez precisa assistir mais uma ou duas vezes. Enfim, vai parando, vai acompanhando. Acho que dá para fazer isso. Então, nós vamos disponibilizar isso para vocês, tá? Uma das perguntas mais frequentes aqui, Karina, diz respeito, na verdade, a iPhone. Porque, aparentemente, as pessoas estavam usando com iPhone e algumas com alguma, talvez, dificuldade pedindo dicas. Então, deixa-me ver. Primeiro, a Flávia dizendo: olá, Karina, baixei o aplicativo do Canva no iPhone. Tem alguma dica? Dica, saia daí. Sabe por quê? Vou te dizer, Estela. Pelo princípio, se a gente vai lidar com imagem, a resolução na tela pequena, a experiência na tela pequena não é a mesma. Então, o que eu aconselho? Usem a versão desktop, que vai ser no seu melhor navegador. E aí, Karina, se eu tenho iPhone para postar, eu quero postar nas minhas redes sociais e eu uso o iPhone. Você vai usar o AirDrop, que é o Bluetooth da Apple, e vai mandar o arquivo para lá. Ele vai para o teu rolo da câmera, normal. Eu salvo no computador e mando via AirDrop para lá. Sabe por quê, gente? Se no Stories do Instagram você já vai lá com o dedo, você arruma um negócio, desarruma outro, desalinha outro, imagina para você fazer edição. A não ser que seja um design muito simples, e para eles eu uso na simplicidade de um template do Typorama, texto e fundo e só, eu aconselho que você use desktop. Muita gente baixa no celular. No tablet, eu até acho que é halfway aí, que é meio termo, que seja mais fácil. Mas no celular, por mais que você tenha o iPhone mais novo com a tela Max, você vai ter mais dificuldade para lidar com o design. Então, eu aconselho fazer de mouse, de cursor mesmo, e numa tela grande, até para que você tenha um campo visual melhor. Isso vai melhorar a qualidade do que você faz. Não esquece, a dica é saia daí. Não acho que eventualmente, quem estiver viajando, né, quando puder voltar a viajar, que eventualmente queira postar e elaborar um pouquinho, vai no celular. Mas como você já disse, digamos, menos elaborado, né? Mas vai no óbvio, né? Para não sofrer tanto, né? Porque nisso dá para fazer no celular? Dá. Tanto é que tem versão mobile. Só que para dizer para vocês, geralmente com o tempo e com o treino, você vai começar a fazer artes cada vez melhores. Você vai querer inventar mais moda e botar mais elemento nas suas artes. Então esquece. Você não vai ter a mesma experiência no celular. Então, pelo seu bem, pelo bem do seu aprendizado, o que eu aconselho? Faça uma pipoquinha agora à tarde, salgado ou doce, você escolhe. Coloca o webinar de novo assim que ele estiver no ar. E aí, faça as funções, né? Olhando para aquilo. Você pode colocar no teu celular, por exemplo, passo a passo, e faça numa tela grande, num desktop, se você não tiver 2 monitores. É ótimo para aprender e eu acho que você vai ter muito mais clareza para fazer e o resultado final vai ficar melhor. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Patrícia, se essa apresentação foi feita no Canva Pro ou no gratuito? Pro. Sabe por quê? Uma vez fazendo no Canva Pro, eu consigo buscar elementos que eram outros arquivos meus e arrastar para lá. As imagens todas que eu gero são free, porque do contrário, gente, quando eu não... Na verdade, faz pouco tempo que o Canva Pro liberou a biblioteca inteira, porque antes tinha algumas imagens que mesmo tendo o Canva Pro, eu pagava para ter acesso. Só que agora não. Aparece no Canva uma coroinha que mostra que aquele recurso é pago, mas que você está gratuitamente manejando. Porque antes era um porre. Às vezes eu pegava um template pronto, ele tinha um negocinho de nada que era pago. E para achar o que era aquilo? O que é esse quadrado que estão me cobrando $1 aqui no final? Então eu acho que assim, se você como agente de viagens, vamos supor, né, a audiência que a gente tem aqui, se você posta 3 vezes por semana no feed e se vai usar o Canva, teoricamente esse investimento vai valer a pena. Porque com o câmbio do jeito que tá,
Se você comprar 4 ou 5 elementos por fora, você praticamente pagou uma mensalidade aí. Então, o Canva Pro traz essas facilidades, né? O banco de imagem é maior. Karina, agora eu decidi não fazer. Então, tá bom, vai lá no Google, busca o que você tiver que buscar, né? Em português ou em inglês. O Google traz resultados muito melhores quando a palavra-chave está em inglês. Em português, o povo indexa mal no Brasil. Eu sou brasileira, eu sei, não queria, né, falar mal, mas é fato. A palavra-chave em inglês funciona mais. Karina não fala inglês, vai lá no Google Translator, faz o depara, coloca a palavra-chave. Tem coisa que você tem que procurar que você nem sabe em outros idiomas, mas vai rolar. E aí você arrasta para lá e você vai encontrar na pasta de uploads do mesmo jeito essa imagem. Para tudo tem jeito. Dá para fazer agora. Essa é a minha maior motivação desse trabalho do além. Agora, respondendo até a pergunta, a única coisa que eu não fiz aqui dentro do Canva foi, vocês devem ter percebido que eu filmei telas. Eu usei aquele QuickTime e ele tem uma opção lá no menu arquivo de gravar a tela do seu computador. E aí eu deixei o slide lá em branco no PowerPoint e arrastei essas gravações que eu fiz à parte. O resto, todos os elementos foram feitos no Canva Pro, então eu não paguei nada além da minha mensalidade, e eu salvei como PNG, que é a imagem em alta resolução. Uma vez salvando, ele vai gerar uma pastinha ou um arquivo zipado, se for grande, a gente clica 2 vezes nele e arrasta para o PowerPoint. No PowerPoint, o que eu fiz? Eu coloquei uma transição de slides, para que o slide não passe de maneira artificial para o fim, só. Mas é tudo feito lá. Todos os meus posts em rede social, todas as apresentações que eu faço são no Canva. Porque eu acho que o horizonte artístico é melhor do que quando eu olho um template no PowerPoint. A gente tende a seguir um modelo, né? E lá não. Eu, inclusive, muitas vezes, Stella, uso modelos diferentes, templates diferentes, sendo que eu penso, esse template é mais azul e amarelo. Então tá bom, eu vou pegar outra arte aqui, mas eu vou usar as mesmas fontes que eu uso, então eu escolho uma fonte para os textos grandes, uma fonte para os textos pequenos, e mesmo que eu busque outras referências visuais, eu mantenho uma coerência do olhar, né? Tudo. Principalmente quando você fala de comunicação em rede social. O óbvio não existe. Então, se você vai postar, você, agente, vai postar um carrossel de fotos sobre um destino, bota a setinha de que a gente tem outras páginas mais para lá. Conta que, principalmente o Instagram, ele é uma rede social passiva. Então, a gente quer tudo pronto. A gente está lá para o entretenimento, a gente não está lá para pensar. Esse tanto de elemento, fica cada vez mais difícil pensar numa plataforma mobile para desenvolver tudo, né? Título, imagem, fundo e tudo mais, formatação, setas, tudo isso, escrever texto, ter uma regularidade, né? Ver isso regular. Muito bem. A Luciana pergunta o seguinte, ela tem dúvidas em relação às músicas por conta dos direitos autorais. Existem alguns sites que disponibilizam, mas o Canva não aceita. Tem alguma dica? Quando as músicas têm direito autoral, elas vão ser barradas em todos os lugares. No YouTube, no Canva, em tudo quanto é canto. Qual é a dica? InShot. InShot deixa tudo e ele ainda tem um menu grande de músicas instrumentais agradáveis. Então, por exemplo, se você gravou um vídeo apresentando quem você é, como a sua agência surgiu, e você pensou em uma música instrumental e está tentando lá trazê-la de qualquer maneira e barrou no direito autoral, o InShot, se isso estiver em alguma das suas plataformas móveis, ele puxa essa música. Você baixou ela em algum lugar, ele vai puxar. Do contrário, eu pego as músicas que estão lá disponíveis no InShot, baixo bastante o volume, porque mesmo que você grave um vídeo num lugar silencioso, tem uma caminha ali de áudio que é importante fazer. Aí eu boto essa música com 10% de volume e aí a nossa voz vai ficar ampla, com 100% de volume no primeiro plano. Então, se o Canva te enquadrou, o InShot provavelmente vai ser a sua alternativa. Em outra ferramenta você vai conseguir fazer. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer a arte lá, a imagem, e com ela lá para o InShot e só musicar, ou colocar uma narração e tudo mais. Dá para fazer. Tipo sobrinha do MacGyver, né? Fazendo gambiarra aqui, mas dá. Os troques, tá certo. Mais uma da Patrícia Sabadim perguntando, é possível incluir texto em formato de apresentação como PowerPoint? Dá, mas aí você vai colocar a imagem, você não vai editar. Então, quando as pessoas falam assim, ai, Karina, quero mexer no seu PowerPoint. Não vai mexer, não. Primeiro porque eu sou apegada com o PowerPoint, depois que vai ser uma imagem. Então, dá. E eu acho assim, que se você faz a apresentação para cliente, tem tanto template pronto de travel no Canva,
sabe, com a imagem com um filtro bonito, ou com a imagem em preto e branco, modernona, com texto colorido, ou vídeos prontos com essa coisa de mar e tal. Eu tenho vários agentes que vendem muito lua de mel, por exemplo. Nossa, essas paisagens bacanas estão lá em vídeo prontinhas. E você só traz, por quê? O teu papel é criar o gatilho inspiracional, né? Fazer o cliente se projetar. Eu acho que nisso a indústria de viagem está anos-luz na frente de muitos outros segmentos. Então, você vai buscar elemento para que visualmente a pessoa se projete. Como? Com seu texto. Aí entra copywriting, essas coisas moderninhas que a gente está ensinando agora em sala de aula, e o estímulo visual que você trouxer para a peça. Então, dá para fazer PowerPoint. Tudo. Muito bem. A Daniela pergunta, essa ferramenta de efeito, etc., é só para Canva Pro? Quando eu não tinha Canva Pro, eu não tinha o menu Effects. Na bibliografia, eu até busquei um treinamento online. Eles nem mencionam esse menu, porque ele é novo. Mas eu acredito que ele seja uma função do Pro. Porque os efeitos são muito superiores àquilo que eu tinha para a imagem. Alguém aqui, se tiver Canva Free, avise. Mas eu acho que é só no Pro. Tá. Aqui tem uma pergunta da Alvoneide. Tem como salvar tipo um e-book? Eu tenho a impressão que é sobre... Tem PDF. Ah, tá. Quando você vai ter a opção lá, que tem a cara de banner, apostila, livro. Isso sim. E aí, quando você for fazer, Estela, a diferença tem PDF em alta resolução e em baixa. Um e-book que vai ser mandado pela internet, você pode gravar em baixa resolução. Não tem problema nenhum. Karina, mesmo assim, tá num tamanho que o cliente eu não consigo mandar por WhatsApp. Tem vários sites na internet, como o Small PDF, o I Love PDF, em que você deixa menor ainda. Aí você vai deixar com menos de 1 mega. Aí você consegue mandar em qualquer meio, consegue enviar sem problema nenhum. Outra dica de ferramenta, podia somar lá no meu hall da fama de gambiarras associadas. Muito bem. Aqui estão pedindo para eu repetir o endereço. A gente passa até por e-mail de quem participou para ter a certeza, mas só para deixar isso claro, o endereço, o nosso endereço onde vai estar disponível essa apresentação e todos os outros webinars que nós fizemos aí nessa quarentena são webinar.ncl.com.br, webinar.ncl.com.br. Muito fácil. A Malu Gili, que está aqui conosco, diz, Karina, eu entro no aplicativo do Canva e pego nos meus designs salvos e baixo direto no celular. Também pode ser. Nossa, é que eu não tenho o Canva no celular, eu já tenho esse bode. Então, se você já tiver baixado, sim, vai estar disponível lá no Meus Designs e você pode baixar. Mas, do contrário, eu faço o download no computador e mando via Bluetooth. É um movimento também, né? Mas sim, é possível. Pelo computador é só colocar canva.com. Canva.com, só. Não tem o BR, Aline. Não tem o BR. É canva.com. Tem vários idiomas, incluindo português. Você pode colocar em português, mas é só isso. E uma vez logando, eu coloco para o meu computador não esquecer a senha. Então, eu já entro na página em que estão os designs logo de cara. É um site na internet. Ou seja, é um milagre. Eu fiz um vídeo, a Cíntia diz o seguinte, eu fiz um vídeo de depoimento e depois algumas fotos, então queria colocar música, só depois do depoimento, não consegui. Tem como colocar uma música só em parte do vídeo? Acho que não. Na verdade, o que vai acontecer? O Canva tem uma visão linear. Então, quando eu botar a música lá, ele vai ser em uma das páginas, né? Então, muitas vezes, eu vou dizer para vocês, eu gravo, eu boto um vídeo e várias fotos. Eu tenho que salvar separado, porque se eu colocar para salvar simplesmente, o Canva transforma as imagens e o vídeo num vídeo só, num filme só. Então, se ela quer fazer um vídeo onde tem música na hora do depoimento e depois tem imagens, ela vai ter que ir para um aplicativo que tem a linha do tempo, para que ela coloque os elementos e bote a música numa pista só em algum momento específico. Até onde sei, e pelos testes que eu fiz, o Canva não atende essa funcionalidade. Atende sim, se eu colocar num slide só, numa peça só, num post só. Isso pode ser uma solução também, né, Karina? Mas, quer dizer, não fica
por tanto tempo, mas... É que assim, se você está falando de você, uma alternativa é, ou você posta no Stories e aí você grava como destaque, porque quem você é, por exemplo, o depoimento de cliente pode ser algo importante para ancorar a sua imagem, né, para gerar uma prova social. Ou se você fizer via vídeo, é facinho fazer no InShot. E mesmo que você coloque no formato Stories, ele tem um menu que chama Canva, onde você coloca arquivo de Instagram, ou quadrado, ou formato vertical. Você consegue colocar em qualquer formato lá. Eu não faço vídeos, fora quando é tipo um videozinho, às vezes eu uso um GIF animado, outro no post, eu faço no Canva. Mas vídeos mais complexos para colocar vários elementos, eu uso muito mais o InShot do que o Canva. Muito bem. A Lívia está perguntando o que é Pinterest. Na Pinterest, boa. É uma rede social que a gente usa como uma referência, como um álbum de figurinhas. Então, lá eu consigo buscar palavras-chave e consigo colocar álbuns diferentes, pastas diferentes e junto inspirações sobre assuntos que me interessam. Dá para buscar de tudo. Você vai encontrar moda, penteados, jardinagem, decoração, viagens, template, autoconhecimento, tudo, tudo. E basicamente é um mural, é um board de inspiração que você vai usar ou para você fazer suas coisas, ou para extrair imagens para usar nas redes sociais, porque tem muita coisa super criativa e é tudo free, né? O Pinterest é uma rede de ambiente colaborativo. Então vale a pena ter. Inclusive, para que vale a pena também ter Pinterest? Às vezes, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no seu stories do Instagram, por exemplo, e você quer um template bonitinho. Vai lá e digita template no Pinterest, você vai achar template pronto. Ou você pode fazer esse mesmo caminho das pedras e procurar um pano de fundo bonito no Canva ou em outra rede social. Mas lá já tem template próprio para o Stories, com bordinha, bonitinho, e você vai lá e instancia a sua caixa de perguntas. Eu gosto da explicação do Pinterest, que é o antigo, aquele quadro de cortiça, Exato. que você colava as fotos favoritas.